gravação. Aí, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. É uma plateia que é um negócio. Mais uma noite, né? Para a gente pensar um pouquinho, para a gente conversar, para a gente trocar. Né? Alguém teve uma experiência durante a semana? Experiência da semana. As experiências da semana, que o Marcos falou. Você tem, amor, uma experiência essa semana? Os micro-resultados, né? Mas Nós queremos saber se a Carla já recebeu o exame. Pois é. Menina, você acredita que eu nem fui buscar? Olha, eu vou falar para você, eu tinha esquecido. Meu Para Deus! você ter uma noção do quanto que eu tô. Não, eu vou pegar, com certeza. Mas eu tô tão saiu tudo de dentro de mim. Eu não tenho mais nenhum catarro. Engraçado que eu estava acostumada a ter catarro. Sabe quando você está acostumado? Você fica um tempo sem, depois volta. Era uma coisa que muito. Eu tinha essa alergia, na verdade, né? E aí, como eu fiz a cura, né? Eu botei a mão aqui, pedi a Deus para me curar, fiz sentir muita coisa. Então, depois, esqueci. Eu não fiquei com compromisso assim, quando que isso vai acontecer? Eu deixei para lá. E depois eu percebi, não, eu estou 100%. Sabe quando você sente que você está... Não tem, minha respiração é perfeita, não está mais saindo, porque estava saindo direto um catarrinho de mim. E eu acredito que deve ter rompido só uma veiazinha, provavelmente não era nada mesmo, porém, isso também tem que ser curado, né? Uhum. A lição que eu aprendi maior foi que a gente tem que se cuidar. A gente tem que dar atenção. Assim como você cuida do resfriado do seu filho, como você cuida do armário, da casa, da unha, do cabelo, você tem que cuidar da saúde, né? Você tem que cuidar de você. Então, isso foi a maior lição assim, que eu aprendi. Mas semana que vem eu trago para vocês, mas acho que não foi nada. Mas é o que você falou, independente do que tiver, você já tem a resposta. Isso é interessante, porque não são as circunstâncias, né? Mas é aquilo que você é, aquilo que você sente. Gente, eu acho assim, a gente está eu acho que todo mundo, todos nós, né, que estamos no grupo, quem fala, quem não fala, mas de uma certa forma também está tendo esse processo de crescimento, de evolução, né? Essa questão da saúde, ela é um dos 7 pilares, lembram? Dos 7 pilares? Saúde, descanso, domínio, espiritualidade, sabedoria, mansidão e vida. Então, são os 7 pilares. Eu estou trabalhando em mim o domínio. Que, aliás, queria falar para vocês, né, um pouquinho sobre essa coisa do domínio, né? Então, eu caminhando aqui com o meu cachorro que eu acessei e trouxe ele para a realidade, concretizou, né? É muito interessante também essa história. E aí estava aqui, e ele, né, coitado, não está acostumado a ser preso, então, querendo correr, querendo ir atrás do gato, não sei o quê, e eu trazendo ele para ele ficar junto comigo, e ele anda direitinho, sabe, passo a passo junto comigo. Mas só que de vez em quando ele ia, e assim, e aí eu falando, eu tenho domínio sobre todas as coisas, eu tenho domínio sobre todas as coisas. E toda hora eu tinha que falar para ele, junto, e aí eu tenho uma hora que eu falei, mas que cachorro, né, que não obedece. Que eu não, como assim? Tipo assim, eu não tenho domínio sobre que cachorro que difícil de dominar. E aí, quando eu fiz isso, veio assim, eu entendo que Deus falando para mim, ele falou assim, o domínio não é para o outro, é para você. Eu falei, uau! E aí, foi aí que eu percebi que
eu estava brigando comigo, porque, na verdade, eu queria soltar ele. Mas eu precisava fazer com que ele entendesse que eu eu é que comandava ali, né? Até mesmo para ele obedecer, quando a gente fala para e parar, essa coisa toda. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que ter domínio, porque quando você tem domínio sobre você, aí sim você tem domínio sobre o outro, ou sobre algo fora de você, né? E vai muito além do que o que a gente fala. A gente fala, eu tenho domínio. E aí a gente fica pensando na coisa fora de nós. Não, você não tem nada a ver com fora, tem a ver com dentro. E aí eu comecei a pensar nisso, né? E eu falei, não, eu tenho domínio. Aí eu comecei a me dominar. E a dizer, não, você vai adestrar ele, você vai impor limites para ele, sim. E eu fiquei pensando nos pais, né? Eu tive essa semana, conversando com uma mãe, que ela falava assim para mim, meu Deus, como é difícil dizer não para minha filha. E aí eu não disse não, e acabou que eu estou sofrendo todas as consequências. Porque eu não consegui dizer não. Aí eu contei para ela sobre o domínio. Que, assim, não é dominar a filha, mas é se dominar. A coisa mais difícil é o trabalho conosco mesmo. Esse é o mais difícil, né? E eu não sei se você ouviu, né, a questão da criança. Então, assim, a mãe, às vezes, ela não consegue dominar a criança porque ela não tá se dominando. A questão é com ela, não é com a criança, né? É a hora que você se domina, a hora que você diz para você, até mesmo na hora de levantar, né? E aí eu estou fazendo essa coisa, eu tenho domínio sobre todas as coisas, e aí quando eu falei, eu quero ficar, Rose, levanta. Aí levantei, falei, eu tenho domínio sobre mim. Então sou eu que mando. O Pablo Marçal fala muito sobre isso, né? Ele diz, cara, eu deixava final de semana tranquilo. Não, nem final de semana, nem domingo, nem nada, você vai. E é verdade, e assim, para a gente conseguir alcançar o objetivo, né, o que a gente quer, a gente... Ela quer falar? A gente... Fica eu e a Carla. Aí a gente tem que realmente, se você não tiver o domínio próprio, como é que vai? Se você não pode se mandar, como é que vai querer mandar no outro? Fala, Carlinha. Gente, eu assisti um vídeo essa semana que eu passei até para a Rose. Quando a Rose vê esse vídeo... quando você vê esse vídeo, se você achar ok, aí eu vou botar no grupo, você bota no grupo, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está aprendendo. Ele fala sobre o reino, né? Sobre os aspectos do reino, e fala que assim, simplificando, a salvação é diferente do reino, a salvação é de graça, mas só que o reino, você tem que se esforçar. É conquistar. Entendeu? Você tem que se esforçar para se enquadrar, né? Assim, se enquadrar naqueles requisitos. É o padrão, aquele né? Padrão, você muda o padrão, você vai ter que se esforçar para mudar o padrão. Uhum. Travou, Carla. Governo, governo, semeadura, frutificar e multiplicar e desfrutar. Como é que é? Né? Então, tem você governa... primeiro é domínio, né? Governo. Depois frutificar, multiplicar e desfrutar. Esses são os pilares do reino. Né? O reino... Aí, por isso que Jesus ensinou muito através das parábolas da semeadura, da colheita, né? De como... Aí, assim, estudei, achei tão interessante. Descanso, né?
O desfrutar está junto com o Sabedoria descanso. Mas tá junto, a colheita, né? A colheita, é colher aquilo que você está é plantando. verdade. E é muito legal. Então, depois eu vou botar aqui para vocês estudarem também. E é o que a gente está fazendo. A gente está saindo, está fazendo uma transição entre a mentalidade antiga e a mentalidade do reino, né? E existe um processo, e o processo faz parte. Olha isso. Só não pode ficar no processo a vida toda, né? Na mesma prova, né? Nunca aprender uma lição, porque acontece muito isso. A pessoa tem até um jargãozinho que a pessoa fala assim, eu estou passando uma prova, estou na prova. Todo, né? Mas a prova é para você passar, né? É para você passar de ano. É um exercício, né? Você vai... Não é para você passar a vida inteira, 20 anos, 50 anos, e não mudar de série, por exemplo, né? De fase. Aí o fim é o reino. O reino é você, tipo assim, eu vou lá, vou me formar ali nessa escola, e o fim é você viver no reino. Você viver com a mentalidade do reino. Né? O começo, a porta é a salvação, que é quando você levanta a mão, você fala, eu aceito Jesus como meu Salvador. Só que o fim é você se transformar num agente do reino. Mais um Cristo, ser um cristãozinho, né? Um cristão, que a palavra cristão quer dizer Cristo pequeno, mais uma face de Cristo na terra. Isso mesmo. Né? E é viver no reino. Aí tem um processo, né? A gente está passando por esse processo para poder mudar a mentalidade. Mas o fim é ter a mentalidade do céu, ter a mentalidade do reino. Mó barato. Eu amei, ele sabe explicar muito. Você pode expor essa ideia aí, e aí quem quiser o vídeo, vamos ver depois. O Tiago quer falar. Eu acho tão mais legal, foi o que eu falei para o Renato, né? O Renato trouxe uma coisa tão legal, porque assim, a gente vê algo e cada um tem uma interpretação, né? Como a gente está ajudando um ao outro, a gente pode trazer isso, porque é muito mais proveitoso eu ouvir a Andréia, que está aqui perto de mim, né? Palpável, do que a gente ouvir, sabe? Tem um monte lá, né? Então, a gente precisa trazer isso, porque a gente não está trazendo como teoria, a gente está trazendo como prática. Então, assim, eu dizer para vocês, eu estou trabalhando domínio na minha vida. Então, eu estou olhando tudo sobre domínio. E, Tiago, já tomei a fala do Tiago. Vai, Tiago, fala. Eu acho que dentro desse processo de viver o reino, de cumprir o propósito, eu acho que cada um de nós está vivendo uma fase. Isso mesmo. A tua fase é essa. Eu estou treinando, por exemplo, resistência. Nossa, que interessante. Até nem ia falar, mas daí, como tu levantou essa questão, eu lembrei. E eu não fico assim, não tenho que falar. Eu nem lembro, agora que veio isso. Mas direto eu estou treinando a resistência em várias áreas. Sabe? Então, assim, eu acho que cada um está numa fase para cumprir o propósito, para viver o reino, para chegar onde tem que chegar. Cada um está vivendo, passando por uma situação. Exatamente. Porque, assim, eu já passei, é uma evolução, é um crescimento. Então, eu já passei por algumas, mas agora estou na fase da resistência. E é interessante, porque isso fica instalado na nossa cabeça. Hoje eu estava guardando as plantas, sabe? E daí sobrou umas 10 plantas lá. E daí eu estava levando na mão, não tinha carrinho de mão, nada. E falei, quer saber, eu vou fazer uma viagem só, mas está muito pesado. Falei, mas eu aguento. Peguei tudo delas e falei, agora é a resistência. E daí ontem eu estava lembrando também, era quase meio-dia, estava doido de fome, estava trabalhando. Falei, agora vai entrar a resistência da fome, eu resisto. Cara, mas isso é domínio também. É. Isso é domínio também, porque assim, é muito mais fácil para a gente falar, tá pesado, vou deixar aqui. Não, peraí, você vai levar. Isso acaba sendo um domínio, porque você não está se deixando, porque porque é mais fácil se deixar. Você está puxando a sua própria rédea. Ele quer sempre o melhor para ti, para não te, vamos dizer assim, para não te judiar, né? Para
ele quer economizar. Então, eu falo, não, então não faz isso que vai ser ruim Isso, para ti, isso. não quer te sacrificar. Isso. Então, a gente tem que formar E aí isso. você está trabalhando o domínio, que tem a ver com a resistência, ué. Essa coisa de eu falar assim pro cachorro, ai, por mais que eu queira deixar você fazer o que você quer, mas eu vou resistir. Eu senti isso na pele, sabe? Assim, de resistir, não deixar ele solto, não deixar ele fazer o que ele queria, porque era o que eu mais queria deixar. Mas eu falei, não. Então, isso também é o domínio. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que aí eu acho que, então, ó, tá vendo? Você traz uma coisa que tem a ver com o que eu também estou fazendo, e acaba que, porque essa coisa da energia também ajuda muito isso, né? Essa coisa da gente, e aí a gente vai trabalhando tudo, é o corpo. A gente vai trabalhando tudo basicamente, olha o que ela trouxe, né? A questão da confiança, né? Foi lá e fez, falou, não, mas eu estou curada. Então, esses exercícios É interessante isso, né? Porque o domínio é tanto no corpo, na mente, no espírito, né? Porque esses tempos atrás eu também, minha mente, né? Eu passando pela situação e minha mente. Você também. Ai, ele falando. Olha, você cala a boca, Eu né? falei assim, cala a boca! Eu não aguento mais você! Eu não aguento, fica quieta, fica quieta. Olha, isso é de treinando. Isso é um domínio, né? Tipo assim, para de falar, não quero mais coisa. Chega de paparicar, chega. Diferente do lance dele, ó, da fraqueza, daquela coisa diferente, é isso mesmo. Corpo, né? Bem interessante. E eu emocional, ó. Gente, olha que doido. Andréia, e o seu? Olha que doido. A gente está trabalhando aqui, né, junto, todo mundo domínio, a questão da resistência, de que eu consigo. O meu é emocional, eu que igual uma mãe querendo deixar o filho fazer o que quer. E a Cíntia, a questão da mente, né? Muito interessante, gente. E você, amor? Você está trabalhando de domínio, amor? Dominar. Isso é o governo, né? Igual lá no morro. O governo é isso, é a gente se dominar. Acho que para a gente poder dominar as outras energias externas, a gente precisa dominar o nosso mundo interior, né? A nossa própria mente, nossos próprios limites, conhecer os nossos limites, superar esses limites, mudar as nossas caráter, a parte de que o caráter tá frágil, tem que fortalecer. Né? Pra gente, e aí eu acho que é assim que começa o governo. Você não consegue governar fora se você não governar dentro. Exatamente. E essa acho que é a primeira fase do reino. É o domínio. Da troca para você conseguir Domínio e governo é a mesma coisa. Domínio e governo são as mesmas coisas. Mas é mesmo, né, gente? Faz todo sentido isso. É interessante, eu domino só aquilo que eu conheço. Então, para eu me dominar, eu tenho que me conhecer. Eu não consigo dominar aquilo que eu já não estou conhecendo. Sim. Então, vem essa coisa junta, né? Ou a princípio um para vir o outro. Porque como que eu vou dominar uma coisa? Na psicologia corporal fala muito isso, sobre ele ter o autodomínio, não controle sobre o corpo. Né? Porque o controle é uma coisa externa que eu tento colocar dentro. O domínio não, é interno para fora. Então, eu já conheço, já sei, e desse desejo interno eu levo para fora do meu corpo. Tem sabedoria, com certeza. É divino, é do coração, vem do coração. Porque não conhece. Tal, vai ter que ver com sabedoria. E está tudo dentro desses 7 pilares, né? A vida, é verdade, vem da saúde, o quê? O Thiago está falando que vem da sabedoria, quando a gente não conhece. Então, é verdade. Pois é. Então, isso que eu ia falar sobre isso, e que aí esse papel o Espírito Santo faz muito bem, né?
Que é mostrar para a gente. É aquele negócio que eu e a Cíntia falamos, gente, a gente leva tanto na cara, assim. Hoje eu acho que já leva um pouco menos, né? Mas, assim, cara, meu Deus do céu. Mas assim mesmo ainda levo, né? Nossa, tem hora que ele fala, e você? Né? Uma coisa terrível isso, ouvir isso. Mas isso é sabedoria, isso é nos tornar sábio a respeito de nós mesmos, né? Saber o que quem a gente é. Nossa, é terrível saber quem a gente é. Eu vejo antes isso e depois vem o domínio, porque como que eu vou dominar uma coisa que eu nem sei o que é? Primeiro vem o conhecimento. Igual você com o cachorro, não, eu preciso fazer isso, por mais que isso me incomode, eu tenho que agir assim porque é pro bem dele. Né? No meu caso, eu falo assim, eu conheço a minha mente e entendi. Eu tenho que colocar um limite nela, porque senão até onde ela vai ir? Conhece até onde vai. Então, chega. Eu coloco o limite porque eu conheço até onde é. Tiago, não, eu conheço meu corpo que ele não vai querer ir além. Não, eu vou dominar ele. A fome, não. Quem manda aqui sou eu. Exato. Quem decide as coisas não é você que vai me dominar. É porque é aquele negócio, é a gente estar além do nosso corpo. É a gente ser além do nosso corpo. A gente muda, né? A gente não é mais o nosso corpo. Que interessante. Porque quando a gente é o nosso corpo, a gente aceita todas as limitações. Né? Porque o corpo é limitado. O corpo, por si só, ele já é limitado. Agora, quando a gente transcende isso, vive uma vida fora disso, a gente começa esse negócio aí. Do nada, né, Thiago? Do nada. Parece que é do nada, mas a gente tá ligado no negócio. Então, tá ligado em alguma coisa mas parece que é do nada. De repente, né? Aí vem os 7 pilares, então vamos trabalhar o domínio. E aí, de repente, vem a questão da sabedoria. E isso tudo é fora do nosso corpo, não está na gente. Né? Muito interessante. Hoje eu estava arrumando a casa e o Rick, eu chamo de Rick, mas o resto aqui, cada um chama ele de um nome. O cachorro, a paçoca. É o Motri. O Márcio, ele é o Motri. Para o Thiago Bacite, é o paçoca para você, André. Para mim é Rick. E aí, ele estava amarrado, né? Ele está contido. Amarrado, contido, e aí ele pegava, a única coisa que ele queria, de vez em quando eu ia lá e jogava o boneco dele longe, ele ia pegar o boneco, me entregava, você queitou, e eu arrumando a casa e tal. E eu falei, meu Deus, né? Ele todos os dias, ele faz a mesma coisa. Todos os dias a brincadeira é a mesma. O choro dele, que eu vou lá para a clínica, é o mesmo. Tudo ele faz a mesma coisa. Sabe o que Deus falou para mim? A vida sem mim é igualzinha de bicho. Oh, Jesus. Oh, Jesus mesmo. Cara, eu cheguei a parar. Eu falei, uau. É verdade, Senhor. Não tem novidade de vida. Todo dia as pessoas fazem a mesma coisa, assistem a mesma coisa. Sabe? É a novelinha que é a mesma coisa. Os próprios filmes é a mesma coisa. As falas, as pessoas, eles não trocam, eles não trocam a pena, né? Tem animal que até troca a pena, troca pelos ali. Nem isso. Entende? Quando ele falou isso para mim, eu me vi sem ele. Eu vi como eu vivia, fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Eu falei, Senhor, Deus me livre de ter uma vida assim. Isso não é vida. Ele falou assim, mas olha, gente, foi um baque assim para mim. A vida sem mim é igual desse cachorro. É igual dos animais. É cruz credo. Falando no reino, eu estava pensando nisso.
Vai ser uma eternidade para nós fazer. O que vai ser feito? Boa pergunta, amor. O que nós vamos fazer no reino? Boa pergunta. Agora vamos pensar numa coisa. Essa novidade do reino. Olha a Carla já querendo falar. Não, vou passar a vez. Não passa, perdão. Não, eu vou complementar. Ah, tá. Olha só, gente. Se a gente, limitado do jeito que a gente é, né? Com esse padrãozinho de vida medíocre que ditaram para a gente consegue acessar uma gota no oceano, que para a gente já é uma coisa incrível. Imagina no reino. Que essa gota, ela é do reino. E eu fico imaginando, no reino, meu filho. Haja energia para você gastar. Mas vai ter muita coisa. E assim, eu, graças a Deus por isso, porque eu não gosto de vida parada. Eu realmente faço parte do reino, porque eu não gosto de vida parada. E é o que as pessoas pensam. Ela vai ter o quê? Só anjo cantando, isso aqui, gente, sei lá o que vai ter. Eu só sei que vai ser infinitamente mais do que a gente vê aqui. Que é uma gota no oceano. Porque quando a gente pensa assim, né, que é um tipo que monótono, é porque quando a gente está vivendo a vida de cachorro, de bicho, e a gente não tem vislumbre de algo que não pode ser mais, mas realmente, quando a gente está aqui, cada vez a gente mais, né? Não, estou lembrando. Deve ser interessante no mármore do inferno pulando. Aí não tem novidade, é só pulando. Posso falar? Posso falar? Olha, Depois você vai falar? Não deixa de falar, não. quer falar primeiro? Não, pode falar. Tá. Olha, engraçado que eu estava meditando aqui, inclusive hoje eu estava meditando e pedindo a Deus para me mostrar o sentimento que é no céu, né? Nossa. Como seria, né? Então, eu já tenho alguma memória de ter sentido algo bem parecido, assim, leve, porque assim, o sentimento é muito, muito, muito de felicidade, né? E a gente aqui tem uma mente que vai acabar. Só que quando você entra no reino aqui, você já sabe que não existe passado e futuro, só existe o presente eterno. Então você já está vivendo, a gente já começa a viver uma eternidade aqui. Isso. Que, na verdade, é só uma fase, esse nosso coisa. E assim, uma coisa que Deus me falou é que todas as pessoas, que não existe sofrimento e que todas as pessoas só amam. O sentimento é de amor. Falei, gente. Sentimento é de amor. E você tem que trocar esse telefone aí. Essa pobreza aí, já você está vivendo no reino. A internet tem Chega mais perto do Wi-Fi. Trata de visualizar o Wi-Fi. Ela não está ouvindo nada. Será que ela está ouvindo? Não, está travado. Até está contando, gente. Mas pode aí. Agora voltou. Oi. A gente tem a ideia que a gente precisa preencher o tempo. Verdade. Certo? Mas quando você está livre do tempo, do passado e do futuro, quando você tem você vive no presente aqui e agora, não existe preenchimento de tempo. Exatamente, caraca. Cara, que coisa incrível! Nossa, Não tem mais. Sabe o que alimenta? O que alimenta é justamente essa presença, isso. O Espírito de Deus, e você fica tão unido, que é como parte dele. Exatamente.
É parte dele. Então, você não está preocupado com afazeres, você fica só em vibrações, sentimentos, sabe, em percepções. Tal. Acredito que a gente vai ter função, claro, sempre vai ter função, sempre, eu acho. Pelas hierarquias que a gente tem, dos anjos e arcanjos. E também acredito que a gente está aumentando a nossa patente aqui, porque aqui já é um pedaço da eternidade. Sim. Nossa. Aqui já é a eternidade, assim, é porque a gente está preso numa mentalidade de passado, presente e futuro. Mas só que isso não existe. Na verdade, isso é uma ilusão do mundo sistemático. O que é real mesmo é o aqui e agora. É o hoje, o presente para sempre. Nossa, é muito doido pensar assim, só que a gente perde todas as preocupações que existem. Não existe mais preocupação. Será que eu vou dormir? Será que eu vou acordar? Será que eu vou trabalhar? Não existe isso. Só existe uma sensação de satisfação. De estar perto do seu... Gente, é como se você tivesse com sede e está na frente da fonte. Eu estou na frente da fonte, eu só quero estar na frente da fonte. É muito legal. Eu acho que eu senti esse sentimento, sabe? O sentimento de plenitude. De completude. É isso que nos falta, às vezes, aqui. Isso. Você não sente solidão em nenhum momento. É ser completo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. É a sensação que a gente tem de Espírito Santo. Eu lembro uma vez antes de ter contato com Deus, eu estava numa cachoeira, assim, eu estava voltando uma viagem no ônibus, e a sensação era de um amor, assim, que entrou em mim. E eu via tudo, assim, tudo que eu olhava, estava tudo tão perfeito, sabe? Tudo exato, tudo, não mudaria nada. Nossa, foi uma sensação, assim, que perdurou um tempo, assim, eu já acordei algumas vezes e tive essa sensação, assim. Eu acho que é isso, né? Esse sentimento. E a Carla falou e a Cíntia também falou, né? Sobre a coisa do perdurar. Ele alimenta, de fato. É um alimento que dependendo do tempo que você está, ou da profundidade que você vai, você é alimentado durante a semana inteira. E depois que... A Andréia falou isso um dia aqui também, sobre essa coisa que a gente vai vendo que aí, a partir de um determinado tempo, a gente vai perdendo, porque a gente não dá continuidade, né? Fala, Tiago. Então, eu estava elaborando melhor, eu queria falar, mas não consegui. Então, eu vou falar. É que assim, Deus está falando com nós o tempo todo, mas não é só no coração, igual a gente está habituado, mas por atos que acontecem ao redor de nós, por situações. Hoje eu estava saindo da academia e daí eu estava indo para o trabalho, daí uma senhora mais bem velhinha, eu acho que mais de 80 anos, ela estava indo para a academia. Estava vindo, de a pé, estava vindo para a academia, e eu saindo para ir para o trabalho. Encontrei ela assim, eu vi, né? Porque eu conheço que ela é da academia. Falei, meu Deus, olha só, Deus dando um exemplo de resistência, né? Falando comigo. Não só isso, muito mais. Aí, mais tarde, lá no Viveiro, lá na empresa onde eu trabalho, tem uma pessoa, tem pessoas que moram lá, né? Uma área grande e tal, e tem um conhecido lá que ele é alcoólatra. Então, assim, hoje ele estava voltando, ele sai beber umas 10 vezes por dia. Ele vai de a pé, volta, sabe? Ele parou de trabalhar, a saúde dele está acabando. Então, assim, daí eu ainda falei, porque eu estava lá comigo, falei, olha, o demônio se aposta da pessoa, porque não é possível acontecer isso. Eu vi ele, eu visualizei o inimigo pendurado no pescoço dele aqui, ó, conduzindo ele. Ele não tem paz. Então, assim, mais uma prova, né, que Deus vai e mostra para a gente essas coisas. Só que como nós estamos desatentos, nós estamos ligados, focados em algumas coisas que tiram a nossa atenção, no trabalho, no tempo, não sei o quê, a gente acaba deixando passar despercebido essas coisas. E é um exemplo para nós. Deus está falando, olha só, de manhã aquela senhora de 80 anos,
E ali, no final da tarde, aquele cara já tinha ido mais 5 vezes no bar, que fica uns 500 metros ali da onde nós trabalhamos. Eu tinha ido não sei quantas vezes, porque ele fica o dia todo indo, sabe? Ele nem trabalha mais, está perdendo as forças, sabe? Dá para ver que ele está se acabando. Uma pessoa de uns, não tem 50 anos. Meu Deus. Deve ter uns 55 anos, né? Por aí, sabe? Mas então, para te ver como Deus fala com nós o tempo todo, né? E essa questão eu estou atendendo um paciente, não sabe, mas eu estou atendendo um paciente, eu estava falando dessa questão da rotina do dia a dia, né? Que a gente, às vezes, até o fato de tu ir pelo trabalho sempre pelo mesmo caminho, pelo mesmo sinaleiro, pela mesma esquina, pela mesma avenida, isso daí fica algo automático dentro da gente. Isso é um exemplo pequeno, né? Porque tem exemplos melhores e muito mais importantes para dar, de quebra da rotina. E não é viver essa vida de cão aí, de cachorro, né? Então, assim, às vezes o fato, essa madrugada eu tive que acordar às 3 horas da manhã, receber plano. Aí a Cíntia, não vai, não sei o quê. Eu falei, não, mas o cara tá vindo lá de Curitiba para me trazer, tá viajando a noite inteira para me atender. Eu não vou deixar ele lá esperando na porta. Aí eu pensei o seguinte, eu tô em busca desse negócio de quebra de rotina. Eu falei, olha só que oportunidade para mim quebrar minha rotina. Para que à noite eu vou ficar dormindo a noite inteira? Eu vou fazer algo diferente. É uma quebra de rotina, não é? Não é algo que acontece todo dia, mas é algo diferente. Por exemplo, o café da manhã. Eu estou explicando para esse meu paciente, começa a parar com esse negócio, porque ele está com intenção de crescimento, está procurando melhoria de vida e tal. Falei para ele, começa a mudar o teu comportamento com a tua esposa, com o teu filho, com o teu cuidado, com o teu cuidado pessoal, cuidado com o corpo. Muda tudo. Mas não precisa ser drasticamente, com pequenas coisas. Vai fazendo por exemplo, café da manhã, não, eu comia só como ovo com pão. Então, agora vamos comer fruta. Então, uma semana, sabe, vai quebrando isso para não virar uma rotina. Final de semana, o que tu faz? Fico dormindo a tarde inteira no sábado? Não, vai passear. Pega o teu filho e a tua esposa, vai para um lugar legal, sabe? É uma quebra de rotina que isso vai crescendo nele. São pequenas coisas, mas que tu vai empilhando que tu chega num resultado. Isso vai te conectando, vai fazendo você administrar melhor a tua vida em todas essas áreas. E vai fazendo esse movimento, né? Sair do automático, na verdade. Né? Esse treino é para sair do automático. Porque a gente não é cachorro, né? De ter que ele faz tudo no automático. Tudo no automático. Foi tão engraçado porque eu estava vindo da clínica e aí eu tirava um tempinho para brincar com ele. Você acredita que eu estava vindo da clínica, ele já foi correndo no boneco, que eu pegava o boneco e jogava. Ele foi correndo no boneco, eu falei, meu Deus. E quando Deus falou, a vida sem mim é a vida de cachorro de vocês. Aí, deixa eu contar um negócio que aconteceu também. Você vai, fala aí. Fala. Tá. Então, eu aprendi que tem 2 reinos, né? O reino do mundo é o reino animal, é um reino selvagem, onde a gente vive pelas nossas sobrevivências, no automático, né? E aí tem o egoísmo, né? E existe o reino de Deus, que é o reino das virtudes, do amor, da compreensão, do acolhimento, esse reino. Agora, eu perguntando a Deus também, Deus me mostrou assim, você vê o reino é a mesma sensação de quando você olha para o sorriso de uma criança, que você sente aquela plenitude. É a mesma sensação que às vezes você tem quando você está num momento de muita alegria. E tem a ver com o que a Cíntia falou, que ela sentiu essa sensação e viu que tudo estava lindo. Sabe quando você está apaixonado? Que você olha, tudo está lindo, não tem nada errado? É mais ou menos, é um estado de espírito. Mas é interessante que a gente pode ficar apaixonado o tempo todo, né? É um estado de espírito. E olha só outra coisa que o Tiago falou, que
tinha uma pessoa que estava sendo manipulada pelo mal, né? E é o contrário, é aquela pessoa que está distante do Espírito de Deus, e ali já está vivendo o reino do inferno. Ele já está no inferno mesmo estando aqui. E a gente já está vivendo o céu, a gente pode viver o céu aqui, já aqui e agora, né? Daqui para a eternidade. Não, na verdade, a proposta de Jesus era essa, que a gente vivesse o céu aqui na Terra. Só que existe uns conceitos grego, da Grécia, que assim, o céu é só, o paraíso é quando você morrer. Exato. Né? É só lá, é distante de você. Isso aí entrou na Igreja Católica de uma forma, e entrou na nossa mente, e até as pregações são voltadas para isso. Só que não. A Bíblia não fala assim, a Bíblia fala que o reino é agora. E ele é dentro. Jesus fala assim, ó, o reino está dentro de você. O reino está dentro da gente. É um sentimento, é uma vibração, não. É uma frequência. É um estado, né? É uma frequência de vibração e energia. Quarta dimensão. E olha só para completar com uma coisa que vai exemplificar rapidamente. Eu sempre fui super irritada. Você sabe, né, Rose? Eu acho até que eu tinha algum tipo de distúrbio se fosse fazer como é que fala? Um diagnóstico. Ia vir com assim, bipolaridade, alguma coisa assim. Você sabe, eu sempre fui muito doce, muito sociável, mas a irritabilidade era uma característica minha também, você sabe, né? E eu sempre quis dominar isso. Sempre assim, meu Deus, meu sonho é ser uma pessoa elegante, sabe? Uma pessoa que sabe sair dos problemas de forma, sabe? Aquela pessoa que é nobre, entendeu? Que não se troca com ninguém, sabe como? E aí, olha só, quando você introduz esse reino, isso é possível. A Camila me mostrou, outro dia, assim, ela deixou cair café na minha cama, sujou tudo. E ela falou, mãe, que elegância que você tem. Tipo assim, eu peguei, não tem problema, peguei, guardei, limpei. Não mexeu nem um pouquinho comigo, assim, não. E aí, cara, só pode ser o reino, porque isso não tem cura. Assim, na medicina comum, não tem cura esse tipo de transtorno. E eu me sinto totalmente livre mesmo era um espírito de irritabilidade. Irritabilidade, né? Entendeu? E olha só como que realmente acontece. É o reino dentro de você. Né? É a paz. Né? Você é aquele negócio, o que passa a ter valor para você é as coisas do reino. Você faz uma transferência. Porque quando a gente vive esse mundo limitado, quando a gente vive o corpo, eu sou a Rose, ou eu sou esse corpo aqui, eu sou essa imagem aqui, a gente dá valor às coisas daqui. Mas quando a gente passa a dar valor às coisas do reino, as coisas daqui perdem. Vai perdendo o seu valor. Que delícia! E isso significa que a gente está dando passo realmente para o reino, né? Porque as coisas aqui vão perdendo o valor e essas coisas vão ficando para trás. Não segue junto com a gente. Alguém quer falar alguma coisa? Só comentar uma coisa. Sim. Foi uma coisa muito momentânea que aconteceu, assim, sabe? Tipo, uns dias eu fiquei me sentindo, tendo essa sensação, mas eu achei tão interessante, porque, assim, de repente, enfim, né? Já estou com uns 40 e poucos, né? A idade vai chegando, né? E aí, é muito interessante, porque, assim, eu sempre me senti bonita. Sabe? Mas assim, não porque eu achasse, nossa, eu sou a mais maravilhosa do universo, mas eu me achava bonita. E de repente, um belo dia, assim, tipo, faz um mês, 2, sei lá, eu me olhei no espelho
Sabe, tipo, comecei a me sentir feia. Mas foi tão interessante, eu achei tão interessante, porque isso que você falou me lembrou, sabe? Porque a sensação de me sentir feia veio com um sentimento assim, sai daí, que importância isso tem? Que legal! Que importância isso tem, sabe? E eu fiquei assim, isso é uma emoção. E nesse sentido, né? Nesse Tipo assim, sentido, essas as coisas pessoas vão perdendo a vão importância. perdendo a importância. Porque não tem mais competição. E aí eu fico pensando que fica realmente difícil você se relacionar com toda e qualquer pessoa, porque as pessoas não estão nessa, né? Não estão percebendo o mundo desse jeito. Então, e é uma grande minoria que está percebendo o mundo desse jeito. Então, você fica meio outliers, né? Fora do, sei lá. Mas a gente está encontrando, né? A gente está se Isso que eu ia encontrando. falar. Isso que eu ia falar. A Bíblia tem lá na Bíblia, né, que a gente que Deus pega o solitário e coloca ele em família. Aquele que não tem família passa a ter família. A questão aí realmente o caminho, porque a gente, quando você estava naquele nível, né, no nível carnal, você encontrava muita gente carnal. Então, foi feito essa... Agora, está sendo feito outro caminho, e você vai estar encontrando. Olha quanta gente já veio. Né? Olha quanta gente, eu não sei nem quantos tem lá no grupo, e não é todo mundo que fala, mas tem gente que lê o negócio, que ouve tudinho, eles vêm falar comigo. Olha, eu estou ouvindo, por que você não fala? Dá um joinha. Mas nem inventar por escrito. Ô, gente, né? E aí, mas é a timidez, né? Às vezes as pessoas estão assim, ouvindo e se alimentando, mas elas ainda, bebê ainda não, né, tem dificuldade de falar. Eu também, quando eu entrei, eu tinha dificuldade, eu falo pra caramba, e eu tinha dificuldade. Eu estou começando também a conseguir botar a cara lá e fiz aquele negócio, como é que é o nome que troca? Aquele troço que é bem rapidinho. Eu falei, caramba, eu consegui. Agora eu só não sei fazer de novo. Eu consegui. Então, assim, e eu vejo também que eu estou sendo treinada para isso, né? E que Deus vai aproveitar. Então, assim, a gente, além da gente estar aprendendo, a gente está se colocando a serviço. Porque cada um de nós, olha o Tiago aí falando, o sujeito tem um paciente, entende? Então, assim, isso é o quê, gente? Isso é trabalho para o reino, né? Quantas pessoas estão sendo cuidadas por pessoas que não têm a menor experiência de nada? Aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando do poder que a gente tem aqui na Terra, né? E quantas pessoas estão tão perdidas e elas não sabem, acho que querem achar, vão achar. Mas a gente precisa estar. A gente precisa estar disponível. Fala. A gente passou pelo domínio, né? Uhum. E acho que a primeira coisa tem a ver com autoconhecimento. Andando nesse negócio aí. Tem a ver com autoconhecimento e tem a ver com se esforçar para mudar a mentalidade, né? E agora a gente já passou para falar sobre serviço. Serviço é frutificar, é transbordar, é multiplicar esse conhecimento que a gente vai ter, que a gente está tendo com a nossa própria experiência. Uhum. E aí, para quê? Para guardar para si? Não. É para frutificar. E aí, o frutificar é isso, plantar semente, jogar semente, que não tem nada a ver com se vai frutificar ou não, não é o Espírito Santo que faz, mas é isso que é frutificar, é você plantar. Uhum. E aí depois que vem a colheita, né? Vem a multiplicação, que vem a colheita, que vem o desfrute, porque é muito gratificante também. A gente ganha. Quando a gente, na verdade, quando a gente serve, a gente está sendo
super beneficiado também, porque a gente se sente útil e sente aquele... Dar e receber. Nunca é você sozinho. É sempre dar e receber. No reino, é sempre assim. O reino, pois é, o reino consiste nisso, na multiplicação, na semeadura de você plantar o reino de Deus, essa nova mentalidade, mas também não adianta, não é de palavras, Não. é de viver, é de experiência, né? Porque as palavras, elas só voam, né? Não é por pregação, é por experiência. Aí você experimenta, e aí, inevitavelmente, você vai também multiplicar essa semente. Exatamente. Né? A Cíntia tem também os lances que aconteceram, né? Vocês estão falando sobre a questão de ter uma nova visão, né? E querendo ou não, quando a gente tem comportamento diferente sobre isso, é para o outro aprender também. Porque sabe quando eu tinha uma questão, né? Se acontece alguma coisa, eu não quero perder dinheiro. Se acontece, por exemplo, se a pessoa deixa de me responder, eu vou ter que pagar mais. Cara, eu já ficava irritada. Era um motivo de me irritar, que eu sabia que eu ia perder dinheiro que estava ali. E daí eu falei assim, Deus começou a trabalhar isso em mim também, né? E daí né, para fechar o plano de saúde, né, que eu ia transferir, ela não me respondia. E daí eu comecei a ficar irritada com ela, com essa mulher. Irritada. Daí eu falei assim, se eu tiver que pagar, eu pago. Eu vou me irritar, vou tratar ela mal, por isso que a gente tem o costume de fazer isso. De humilhar o outro, falar assim, como você faz isso comigo? Eu falei assim, mas como que ela vai receber isso? O que é mais importante, esse dinheiro ou ela ser amada? Foi uma das situações que eu passei por conta disso, de escolher a pessoa em vez de dinheiro. E outra situação, né, que eu estava estacionada, acabei de cortar cabelo, e daí eu fui estacionar, eu ia dar a baliza, né, por causa do carro, só que eu encostei bem pertinho, só que o carro da frente saiu, eu falei assim, mais fácil, que tinha 2 estacionamentos, só que quando eu fiz assim, como eu estava muito perto, adivinha, arranhei tudo o carro, né, o meu, da mulher que ela estava dentro do carro, né, e daí eu falei assim, já foi, eu estacionei, fiquei meio nervosa, assim, daí eu falei assim, danada, eu vou ver o estrago, vou colocar um cartãozinho, não sabia que ela estava lá dentro, vou colocar lá o nome, lá, alguma coisa para ela saber, né, fiz isso, menina, só que ela estava dentro do carro, e daí eu cheguei para ela, nossa, não sei o que eu tentei, eu falei, não tem problema, eu olhei, falei, nem muita coisa, a gente resolve isso, manda, dá. E daí ela, daí quando ela estava saindo, ela, que triste se conhecer, assim, nessa situação, eu falei assim, talvez seja porque se não fosse essa situação, a gente não ia se conhecer. E daí eu fui, né, e depois eu falei, passei o dinheiro para ela e tudo mais. Eu falei assim, não tem, porque o dinheiro tem que ser assim? Porque é como se não pudesse ter, como se o dinheiro ia faltar. Mas da onde que vem o dinheiro? O que custa mais? Então Deus não vai me trazer esse dinheiro que tratar alguém com amor? Isso daí, da onde que vem o dinheiro? Trata com amor. Mas tão interessante, eu percebo na agência, né? Eu trabalho no caixa às vezes, e até isso me chamou atenção hoje. Uma pessoa foi pagar um cartão, acho, e ele me entregou o dinheiro assim, como tipo assim, quero te dar, não quero te dar, sabe? Ele estava pagando o cartão dele, né? Mas assim, sabe quando a pessoa entrega com relutância, tipo, eu senti que doeu para ele, sabe? Entregar o dinheiro. E é muito interessante, às vezes, também, a pessoa fala, eu quero depositar, tal. Eu falei, tá. Você quer depositar, a pessoa quer depositar, mas ela não te dá o dinheiro. Ou ela quer pagar o boleto, e ela te entrega o boleto, e não te dá o dinheiro. Aí fica, você vai pagar, vai debitar na conta? Não, vou pagar em dinheiro. Eu falei, então... Gente, isso é muito como é difícil isso, né? É pura escassez, e aí você, com essa escassez, você atrai mais escassez, mais falta, e mais, né? É impressionante isso, gente. Cara, eu vou falar antes da Cíntia falarem. Tá bem. Primeiro que, assim, eu recebo para mim, porque quero me irritar, eu perguntar alguma coisa e não me responder. Credo e credo.
sabe? É assim, né? Tratar a gente, aí já passa, né? Tá pensando que eu sou idiota, né? E aí fica difícil. E assim, quanto mais eu amo a pessoa, mais difícil fica, porque aí eu quero, né, bagunçar o coreto, porque eu quero resolver. Quero ensinar também que não pode fazer isso, né? Enfim, essa semana eu estava no mercado e eu sempre tive a vontade, olha que interessante, eu sempre tive, sempre falando com Deus, falei, Senhor, eu quero fazer o bem, assim, né? No dia a dia, eu quero, tipo assim, você está fazendo as compras, aí tem alguém na frente para que ele pudesse me mostrar, alguém na frente, e eu falar, olha, eu vou pagar sua compra. E eu tô nisso, né? E assim, me visualizava e tal, mas assim, não conseguia fazer, não consegui. E aí, eu tô lá no mercado, aí eu tô ouvindo, tinha 2 crianças, tinha tipo 8, 9 anos de idade, foram fazer umas compras e aí não tinha todo o dinheiro, elas não tinham o dinheiro, né, todo, né? E aí elas ficaram, e a mulher, não, tá faltando. E elas não sabiam o que ia tirar, elas ficaram assim, né? Vocês moram muito longe? E aí eu tô ouvindo aquilo, eu ouvi, resolvi prestar atenção, aí eu vi que estava faltando. Aí eu falei assim, o que foi? Está faltando dinheiro para levar? Aí elas, não sei o quê. Eu falei, então, pode entregar para elas que eu vou dar o restante. Eu vou dar o que está faltando. E aí elas olharam para minha cara e falaram, muito obrigada. Falei, demais. E aí, quando eu fiz isso, eu fiz um check-up nas meninas. Aí eu vi uma sandalinha de brilhante, não sei o quê, brilhando, eu falei, nem é tão pobre assim. Nem é tão pobre assim. Mas só estava desprevenido. Será que eu fiz? Será que era isso mesmo? Será que era para pagar uma coisa que nem estão precisando desse jeito, né? Tipo assim. Mas às vezes... Aí escuta só. Aí eu peguei, eu falei, Senhor, será que... Assim, meio que conversadinho com Deus, né? Sobre isso, porque eu achei que elas não precisavam tanto. Vamos ver. Aí, sabe o que ele disse para mim? Cara, não, ele fala coisa que deu vontade de entrar debaixo da boca de fruta e ficar lá comer. Será que mais alguém ouviu e dá para eu vou falar agora. Ele disse assim para mim, eu não olho para vocês quando eu vou. Nossa Senhora, que tapa na cara. Eu não olho se vocês têm ou se vocês não têm. Cara, eu já fico arrepiada. Se vocês tiverem, eu dou do mesmo jeito. Se vocês não tiverem, eu dou do mesmo jeito. Cara, eu falei, tenha misericórdia. Eu falei, Senhor. Eu falei, é verdade, meu Deus, como a gente precisa aprender, né? E a gente o tempo todo assim. Quando eu fui no caixa para poder pagar, que aí eu falei para ela, coloca na minha conta, que aí junta tudo, né? Sabe o que ela disse para mim? Que é o que mais tem acontecido. Ela falou, nossa, você fez uma coisa que, assim, a gente não pode fazer. E olha só que interessante, né? Você fez uma coisa que a gente não pode fazer, porque, assim, mesmo porque o que tem acontecido disso, das pessoas acharem que o dinheiro dá e o dinheiro não dá. E a gente tem que devolver. E eles terem que devolver. E aí eu olhei e falei, meu Deus, né? Cada vez que a gente vai no mercado, a gente leva um susto, tá tudo mais caro, né? Então, e assim, o que elas têm nem era tanto que elas estavam levando, né? E eu só sei que ele disse isso para mim, gente, se a gente não tiver aquilo que o Thiago falou, né? Se a gente não tiver atento, a gente não vê. Aí a gente não aprende. Se estiver fazendo as coisas no automático, né? Você não vai
não vai nem ver, porque você não tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, porque você está tão limitado aqui, e eu não ia aprender. E assim, cara, e é interessante, porque quando eu pensava em fazer isso, né, não foi nada demais, foi uma besteirinha, mas eu queria pagar a conta toda. Quando eu pensava, eu queria pagar o mercado, né? E eu queria que fosse essa pessoa que estivesse precisando, olha só, né? E ele me fez ouvir aquelas crianças que realmente elas não estavam maltrapilho, assim, né? E aí eu falei, uau. Então, assim, quebrou essa coisa, Rose? Não é isso? Mas quando tu pensa em ajudar alguém que é inferior a você, quer dizer que tu é melhor que aquela pessoa. Tu já julga ela que ela não tem capacidade de chegar no teu nível. Exatamente. Então, assim... E você só aprendeu essa lição porque você julgou. Você julgou. Eles falaram assim, exatamente, mas é exatamente isso. Assim, eu sinceramente, eu agradeço muito a Deus porque eu vi isso, porque eu vivenciei aquilo. Porque quem que a gente pensa em ajudar? A gente pensa em ajudar quem precisa. E a gente não se toca de que... O que está por trás disso? Eu acho que precisa. Não, mas tem gente que precisa mesmo, tem gente que não tem. E a gente sabe disso, tem gente que não tem, né? E a gente sabe disso, só que o que está por trás disso, né? Dessa necessidade de achar alguém que realmente... melhor que se coloca, exatamente, uma arrogância. Então, quando eu fiz isso, e é interessante porque a gente não acha que é, né? A gente não tem isso. Mas o que eu vi que ele realmente me ensinou é sobre essa coisa também de separar, de dividir. Esses precisam, esses eu vou olhar. Agora, tá, mas o que é precisar? Né? E aí ele disse, eu não tenho isso. Ah, porque eu apenas amo. Eu apenas amo. Então, para ele, se eu tiver... E aí, uma vez aconteceu isso comigo, ele me mandou ir para um... É muito doido isso, né? Posso só comentar uma coisa? Pode. Se você contar outra história. Quando você falou dessa, né, que você achou que elas nem precisavam tanto, né? Na hora eu fiquei pensando, tá, elas não precisavam tanto, né? Foi o que me veio, assim, financeiramente. Mas, às vezes, elas tiveram uma lição ali, elas aprenderam, porque a gente aprende com o exemplo do outro. Né? Eram crianças mesmo? Crianças, tipo, 8, 9 tinha anos? 8, 9 anos, mais ou menos. Então, olha que lição legal para nós aprender. De gentileza, né? Então, assim, às vezes, não é só financeiro mesmo, né? E a gente se apega muito a isso, essa questão material. Assim, não, e também, assim, a gente não sabe de nada, né? Aí chega em casa, mãe, chegou lá, aí a gente quase que não ia trazer, porque não deu, mas como vocês fizeram? Teve uma moça lá que comprou. Vai saber o que Deus tinha falado com essa mulher. Vai saber o que Deus tinha, né? Então, a gente não sabe, realmente não sabe. E isso me lembrou uma vez que Deus me trouxe uma mulher, que inclusive era da igreja que eu frequentava, Carla, acho que conhece. E ela era toda chique, né? E assim, ela tinha um carro para dia de semana e um carro para final de semana, que nem roupa. Um carro para ficar em casa e um carro para sair, né? Na garagem dela tinha isso. E a casa dela era um apartamento, mais ou menos desse tamanho dessa casa aqui, muito lindão, não sei o quê. E a mulher era toda... E Deus me trouxe essa mulher para eu cuidar. E ele me trouxe de uma... E aí ele me trouxe de uma forma assim, bem interessante, porque ela fazia uma reunião na casa dela, e só tinha madame na casa dela. E aí o pastor falava assim para mim, Rosa, vamos comigo, que é difícil aturar aquela turma lá, né? E aí ele ia ensinar a Bíblia, não sei o que, mas realmente, gente, na época dos celulares, aquele celular de tijolão, que quase ninguém tinha, né? Eu só tinha porque o meu chefe me deu, porque ele tinha que me encontrar em qualquer lugar, mas
Elas botavam de verdade, gente, parecia até carro estacionado, um ao lado do outro, assim, sabe? Né? Era uma exposição, só para o outro ver que uma tem melhor que o outro. E era realmente uma reunião idiota. E aí, eu conheci essa mulher nessa situação, e ela disse que eu chamei a atenção pela forma como eu conduzia. Porque eles querendo na Bíblia e eu querendo na vida real, tá? Mas na tua vida acontece o quê? Sabe? E eu fazia isso, e ela disse que ela ficava muito impactada da forma como eu estava enxergando as coisas. E ela se aproximou, e aí eu descobri que essa mulher tinha dores em tudo quanto era canto, que tinha, né, enfim, era uma desgrama. E essa mulher quase não ria, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a trabalhar, porque Deus me mandou ir na casa dela, na rua, eu ia falando assim, mas, Senhor, para quê? Essa mulher tem um carro para sair, um carro para ficar em casa. Eu não tinha nenhum, né? Mas, assim, na época, eu não tinha nada. E aí, essa mulher... E o senhor está me fazendo perder tempo com essa gente? E ela tem tudo, não sei o quê, não sei o quê. E aí... Mas só que a minha dúvida era se realmente isso era de mim ou se isso era de Deus. Porque eu falei, será que... Né? Porque eu não sabia direito se Deus estava realmente... E aí Deus falou assim para mim, Rose, se era para eu ir para a casa de uma pessoa que tinha menos, porque tinha essa pessoa, ou se era eu para ir para lá. Eu preferia a pessoa que tinha menos. E ele me mandou ir para lá. E aí eu estava até com uma dor, não sei o quê, e aí ele falou assim, vai passar. A dor era só para não ir. Ele falou, pode ir que vai passar. E realmente, antes de chegar na casa dela, passou a minha dor. E aí eu falei para ele, tá, mas poxa, Senhor, né? Ir para a casa dela, ela tem tudo. Ele falou, Rose, existem mendigos morando em palácios e reis morando em caserna. Aí, quando ele falou isso, eu falei, tudo bem. Aí eu só pedi uma coisa para ele. Eu falei, se para eu saber que é de ti, faz essa mulher rir hoje, por favor. Porque... Faz ela ser alegre, faz ela dar gargalhada, assim, eu não aguento mais também, que ela só reclamava. Ela reclamava da dor, se não sei o quê, se não sei... Ela era assim, sabe? E eu não estava mais dando conta também daquele negócio. E neste dia, essa mulher dava gargalhada. Para eu saber que eu estava sendo útil. Para eu saber, aí eu peguei e falei para ela, enfim, a gente teve uma história bem legal. Mas ele, né, já tinha me falado. Então, Deus não cansa, tinha me falado de um outro jeito, né? Ele me ensinou de um outro jeito. E aí eu nunca mais também fiz distinção. Era para palácio, eu ia, era para barraco, eu ia também. Então, eu não tive mais problema. Mas com relação a essa questão, e assim, eu não tenho dúvida de que eu vou ter oportunidade de fazer muita coisa para muita gente. E ele me deu exatamente para isso. Para eu não achar que o dinheiro ou seja lá o que for que eu vou fazer, vai ser só para alguém. Ele quer que eu feche os olhos e eu faça, só faça. E eu vi que essa lição foi para isso, entende? Entendi. A gente, às vezes, tem que levar uma bolacha para entender. Isso vai dar um corte muito bom. Eu já estou assim, ó. No meio da conversa, eu estou prestando atenção. Andréia, tá na técnica aqui, né, Andréia? Claro. Não, que, na verdade, o que você está fazendo, Andréia, você está trabalhando basicamente nos bastidores, né? E você está fazendo isso chegar a muita gente que a gente não tem a menor ideia, a gente não tem ideia. Por enquanto, eu vejo que está assim, pequeno, e só entre nós mesmo, né? Mas por isso que eu achei interessante fazer os cortes, porque a pessoa, de repente, não vai ouvir um vídeo de 2 horas. Depois que ela viu e gostou do assunto, de repente ela vai assistir, né? Mas no primeiro momento é interessante você pegar um assunto aqui, um assunto ali, né? Para a gente mandar para as pessoas, é legal, né? Pessoas de fora. Sim. E aí vai chegar na mesma base. Vi um comentário, então, que eu entendi que falando sobre os pilares do reino,
É mais ou menos os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Que é o que a gente Várias está formas de trabalhando. dizer a mesma coisa. Muito legal, manda isso para mim, então. Eu gostei da árvorezinha, gostei do negócio ali. Fala, Carla. A Carla falou que queria falar? Está espelhando. É verdade. A gente colhe esses frutos, né? Se o reino, se a gente entrar no reino, o sentimento fica isso. Até a palavra, me perguntaram para Jesus, tem uma parte que fala assim, ó, o reino de Deus é paz, é justiça e é alegria. Quer dizer, é um sentimento mesmo, eu falo sentimento, mas é uma frequência de vibração. É onde você está a sua consciência está alcançando aquele estado de espírito. Né? E aí a gente traduz como um sentimento, porque é o que a gente consegue entender, né? O que a gente está sentindo? O que a gente está percebendo? A gente está percebendo que... E assim, mas sabe que eu estava também lembrando que só é possível você deixar todo esse espírito fazer parte do seu ser, né? Do seu dia a dia, e renovando a mente, quando você sente que não é órfão mais. Você não é só. Porque assim, aí seus valores mudam. Poxa, eu já estou bem, eu já estou feliz, eu já estou me sentindo amada. Então, todo o resto é resto. Todo o resto são secundários, né? As coisas não têm mais o mesmo valor, por quê? Porque você não está buscando nas situações nem nas coisas aquele preenchimento. Então, antes a gente tem que ter aquele encontro de entender que nós somos os filhos e a gente não é mais órfão. Né? Ou melhor, a gente nunca foi, mas a gente começa a entender que estamos seguros, que estamos completos, somos amados e somos, né, parte do amor de Deus também. E é só quando você toma posse dessa dádiva, né? Porque eu acho que é isso que é a verdadeira salvação, né? Que Jesus é a porta, a gente entra porque ele foi o modelo disso. Então você entra por essa porta e você toma posse disso, aí o Espírito pode vir. Esse espírito de mansidão, esse espírito de alegria, esse espírito de contentamento, sabe, de unidade, né? E aí tem esses frutos. Os frutos são esses, os frutos do Espírito. Paz, alegria, mansidão, né? Mas antes de tudo isso veio esse sentimento de unidade com Deus, de ser aceito pelo Criador, de ser acolhido, de ter sido perdoado, de ter sido amado, né? Tem que ter aquele envolvimento. A adoção, né? Aquela coisa de você aceitar. Tem que ter aquele envolvimento, tem que ter um relacionamento de verdade profundo, né? E aí você tem aquela certeza, bom, eu já tomei posse. Eu sou filha mesmo, não estou sozinha no universo, não fui jogada aqui. Então, eu não preciso ficar me defendendo. E aí, sim, o resto vai caindo. Mas, primeiro, antes de tudo, tem esse processo, né? De se sentir filha mesmo. Filho, né? Agora, eu imagino que o Thiago está falando sobre o cara que vai beber, ou outras pessoas que buscam essa quimicamente, né? Bebida, droga. Essa elevação, né? Esse Prozac. fora do corpo, né? Esse fora do corpo. Exato. Essa coisa de estar fora.
Nossa, ele Só trouxe que um daí negócio ficam fantástico. anestesiados. Olha só que interessante o que ele trouxe. Porque, assim, eu acredito, né, que é de todo ser humano fugir da prisão do corpo. Buscar algo que está acima disso, além disso. Então, o Márcio trouxe essa questão e é verdade mesmo. Por que que as pessoas fazem isso? Né? E, assim, já foi provado de que a pessoa que bebe, ela tem muito amor. Eu tenho mesmo. Né? Na verdade, ele tem? Tem. Olha só. E, na verdade, ele só não se mata porque ele tem muito amor, ele tem amor pelos outros. Mas ele está tão desesperado que, já que ele não se mata, ele se anestesia. Porque ele precisa fugir dessa limitação que é o ser humano. E aí, como ele não foi apresentado, Jesus, como ele ainda não se encontrou, né? Ele está usando aquilo que ele conhece. Olha. Uhum. Aqui mesmo, né, onde a gente mora, uma das pessoas que eu cuidei era um senhor bêbado, assim, bebia, né, de cair no meio do caminho, de se urinar todinho, de não sei o quê. E ele foi, e aí eu comecei a cuidar dele. Onde eu vou contar essa história toda dele? Mas eu sei que eu comecei a dizer para ele, tudo bem, você vai beber, e ele perdeu tudo, perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu tudo. E aí ele não gostava de mim, e aí depois ele teve uma situação tão difícil que ele tinha perdido tudo, que ele falou para Deus, ele falou, aquela lá disse que você fala, que você conduz, porque nem era porque eu falei para ele, que ele não gostava de mim, então eu ia buscar o filhinho dele na casa dele, ele ficava só me olhando de longe. E o filho dele que falava isso, que eu falava, que Deus falava, né? Que era para eu conversar com Deus, sei que, e o filho dele mandava ele fazer isso. E aí ele brigava e tal, e aí ele falou, né? Nessa noite, ele falou para Deus que, ele falou assim, aquela lá diz que fala com você. Então, se realmente... tá. Ele tentou o suicídio, colocou lá o fio, não sei quem, não conseguiu. Ele desmaiou. E ele falou... E aí, ele não gostou que ele acordou. Ele desmaiou, ele não conseguiu morrer. E aí, quando ele acordou, ele falou, mas como assim eu não consegui morrer? E aí ele falou assim, então me dá uma luz. Me dá uma luz, porque eu preciso de uma luz. E aí ele disse que quando ele foi colocar, ele falou para Deus que ou ele morria, ou então Deus dava uma luz para ele, aí ele desmaiou, e quando ele acordou comigo na cabeça, na mente dele. E aí ele falou assim, aquela lá diz que você fala. Então tá, então eu vou procurar ela. Mas, tipo assim, quero ver se tu fala mesmo, tá? Porque ele precisava saber o que ele ia fazer da vida dele, como que ele ia parar de beber. E aí ele foi lá na igreja que eu ministrava e tal, e aí chegou lá, eu tinha fechado a igreja. Eu tinha dado a chave para os outros e caí fora. E aí ele ficou falando, e agora? Cadê ela, né? Aí ele encontrou com um diácono que frequentava a igreja, ele falou assim, olha, eu não sei onde é que ela está, não, mas ela está morando para lá. E aí apontou para ele, é uma rua grande, e ele pegou, mas não sabia para onde que era, né? Aí ele pegou e falou para Deus assim, ó, se tu fala mesmo, mas só que ele estava meio, porque ele bebia todo dia, né? Então ele já estava meio bebinho. Ele já levantava bebendo. Aí ele falou, se tu fala mesmo, tu me conduz, tu me leva. E aí ele foi andando, e chegou no semáforo, aí ele pegou, aí tem uma rua para cá, tem para ir direto e tem assim. Aí ele pegou e falou assim, para onde que eu vou? Aí Deus indicou para ele, e realmente estava indo em direção à minha casa.
E aí ele parou perto de uma lojinha e perguntou, vem cá, você conhece uma missionária, não sei o que, chamada Rose? Aí a mulher falou assim, não conheço. E o condomínio que eu morava, que era uma vilazinha, né, condomínio, era bem discreto, assim, nem parecia que tinha. E a mulher falou que não tinha ninguém, não, que ela não conhecia, não. Aí ele pegou e foi saindo, começou a chorar e falar para Deus, você não fala nada, porque, não encontrei, se tu falasse, tu ia me conduzir até ela, não sei o quê, e foi indo embora triste. Aí a mulher falou assim, moço, aí, volta aqui. Aí ele voltou e falou assim, por que você não bate aí? Porque aí tem uma casinha, vai que ela mora aí, né? E era exatamente onde eu morava. Nesse intervalo, eu tinha sofrido uma questão muito difícil e eu resolvi que a minha casa seria trancada. Eu ia trancar a minha casa. E aí, nesse dia, eu estava estudando, né? E aí eu peguei a minha mesa, isso estava acontecendo as coisas com ele, estava acontecendo isso comigo. Botei meu note na mesa e olhei para a porta e falei assim, eu vou trancar essa porta, não vou deixar essa porta aberta. E aí, porque eu tinha limpado a casa, a porta estava aberta, e aí eu fui fechar a porta, aí Deus falou assim para mim, deixa ela aberta. Eu falei, mas de jeito nenhum, eu não vou deixar aberta, não vou deixar aberta, não, eu vou trancar, porque olha o que aconteceu comigo, e não sei o quê. E aí Deus falou, deixa a porta aberta. Eu falei, tudo bem, nem eu e nem você, vou deixar entreaberta. Peguei, deixei a porta entreaberta, porque eu precisava saber, né? Aí poder me defender. Aí ele apertou qualquer botão lá e saiu, e foi para uma casa que a menina falou assim, que ela era cristã, e ela falou assim, tem sim, ela é uma missionária. E abriu a porta para ele. Só que ela não falou que casa que era a minha casa. E aí Deus falou para ele assim, a porta que estiver entreaberta é aberta. Você entra. Aí, imagina que susto, um cara assim, de lá para casa. Naquele dia, eu quase morri. Aí ele pegou e foi, cara. Aí eu tô sentada lá estudando, tô vendo a porta fazer assim. Porque ele, com medo, ele só botou o dedinho e a porta foi andando. Mas o que E quando eu fiz assim, que eu fui olhar assim, eu com medo dele, que eu fui olhar assim, que ele me viu, ele se jogou em cima de mim. Ele veio assim, ele se jogou mesmo, me abraçou e começou a chorar. Eu falei, o que é isso agora? Né? Porque realmente, e aí eu peguei, e aí tá. Aí ele, mas aquele outro nem gostava de mim, né? E eu não entendi nada do que ele estava fazendo aquilo. Eu falei, como é que o senhor me achou? Deus fala. Eu falei, isso eu já sei. Agora, como é que o senhor me achou? Deus fala. Eu falei, o quê? Ele falou com você? Sim. Aí eu falei, ele mandou deixar a porta entreaberta, porque eu ia fechar. Aí ele, Eu falei, então senta aí. Porque eu sempre tive na minha casa, eu falei, senta aí na cadeira das lamentações. Eu sempre tive na minha casa a cadeira ou o canto das lamentações, né? Que eram as pessoas que vinham lamentar. Eu falei, então pode sentar aí, que aqui é a cadeira das lamentações. Mas eu tinha falado para Deus que eu não ia cuidar de mais ninguém. Só que, do jeito que foi, eu falei, tudo bem, eu só vou cuidar de você. Aí ele pegou e sentou. E aquele homem vinha todos os sábados na minha casa para que eu pudesse conversar com ele e ajudar ele. E aí ele falava assim para mim, eu tenho muita vontade de beber, eu não paro de beber um dia. Eu falei, tudo bem, continue bebendo. Ele falou, o que eu faço? Eu falei, continue bebendo. E aí ele falou, mas não é possível. Eu falei, é possível sim, você não bebe? Continue bebendo. Aí eu falei, tive uma ideia. Chama Jesus para beber com você. Não, chama Jesus, ele, para beber comigo. Eu falei, ele vai beber com você? Chama ele. Você vai para o bar? Vou para o bar. Ok. Aí ele pegou e chamou. Cada vez que ele ia no bar, ele tinha uma novidade. Um dia, o cara estava lá parado na frente do bar,
E perguntou, um cara bem vestido, perguntou para ele, o que você está fazendo aqui? Ele olhava aqui, ele, nada, e voltava. Outra vez, o cara sentado, convidou ele para sentar e começou a ministrar a respeito de Deus. Simplesmente o cara parou de beber. Parou de beber. Porque assim, e aí ele falava assim para mim, abre uma igreja que vou frequentar eu e minha família, essa você já tem garantida. Eu falei, mas nós somos aí. E enfim, aí aconteceu um monte de coisa. Eu sei que a última vez que eu vi esse homem, ele estava com a mulher, com os filhos e com os netos. Comendo um cachorro quente. Eu estava até passando com a Cíntia, ele, olha aí, não sei o quê, que eu não tinha visto mais, né? E aí ele falou assim, olha que ele queria que eu sentasse junto, mas eu estava com a Cíntia e a gente ia no mercado. E assim, então, por que eu comecei a falar isso? Eu acho que... Gente, que testemunho maravilhoso! Como é que... Nossa! Caraca, que lindo! Gente, eu estou maravilhada, porque como assim uma pessoa que ia se matar, gente, sabe? E, meu Deus, é muita maravilha. Muito lindo, muito lindo. Você tem uma coleção de histórias assim, né, Rose? É muito impactante, assim. Você tem noção? Era uma pessoa que estava indo se matar, Rose. Uma pessoa que tinha problemas com vício. Isso não tem cura no olhar do homem, né? É muito Deus, é muito milagre de você ver que assim você apenas crê, porque assim não teve poder, você não fez uma grande oração, você simplesmente foi o canal, você só creu, você só acreditou, mais nada, não, assim, a glória é realmente de Deus, mas olha como foi importante você estar aberta para ser esse canal. E assim, não tem outro, não existe outra coisa mais importante, não existe mais nada que o ser humano possa fazer de mais importante, o Filho de Deus, a não ser esse canal. Assim, esse é o objetivo da nossa vida. Esse é o objetivo de acessar o reino, acessar sabe, essa fé. Eu estou impactada com esse testemunho. Isso não é um testemunho qualquer. Isso é uma coisa muito... É tremendo, sabe? Glória a Deus, maravilhoso. Eu também eu resolvi cuidar dele por causa disso tudo, né? Por causa dessa coisa toda que ele contou. E ele falou, eu ia me matar. E eu falei... E você percebeu que assim, não precisou de teologia, não precisou de pregação, não precisou de ser intelectualmente, sabe? Olha quanto tempo a gente perde. A única coisa que a gente precisa estar disponível é acreditar, viver o sobrenatural mesmo. Assim, só acreditar. É só isso que a gente precisa fazer. E se dispor, né, para ser esse canal. Né? Muito, muito, muito legal. Parabéns. Nossa, eu amei esse testemunho, maravilhoso. E sem esforço nenhum, né? Porque eu estava vivendo a vida. Sem esforço. Estava vivendo a minha vida, aliás, nem estava tão... Não, deixa aberto. Não. Nem eu, nem você. Eu vou deixar entreaberta. E aí ele vai falar a porta... Sabe, Rose, sabe uma coisa também que eu percebi aí nesse seu testemunho? Olha só. Fazer a vontade de Deus não é penoso. Não. Até porque eu vou falar para você, não depende de você. Isso. Você entregou o tempo todo o milagre na mão de Deus. Então, assim, não foi necessário que você tivesse carregado ele nas costas e levado ele para não sei para onde, levado ele... Carregar o fardo dele, que não era quem carrega o fardo é Jesus, não é? E olha só, e às vezes as pessoas às vezes é pregado que a gente que precisa ser penoso, né? Que precisa ser pesado, que a gente tem que carregar a cruz. Cada pessoa, você tem que arrastar a pessoa, que você não fez nada disso, nem com ele, nem com ninguém. Às vezes as pessoas não iam na igreja, eu nem tinha. Às vezes ia uma só.
E eu fazia o culto ali mesmo com uma só, era uma delícia. Era uma delícia. É aquele negócio, né? Quando você está satisfeita com Deus, você está plena, você está completa, você não precisa ficar, né, arrastando. Prendendo as pessoas. Né? Ninguém, exatamente. Então, assim, ele teve vários... a família dele era católica, e aí ele conseguiu ir para a casa da mãe, né? Ô, Rose, rapidinho, deixa eu te cortar só para te falar uma coisa muito interessante, rapidinho. Você tem noção que esse homem poderia ter morrido e ido para o inferno? Noção, É possível que ele, se morresse, ele poderia ter ido para o inferno. A gente não sabe, porque quem sabe é Deus, né? Mas é possível que ele poderia estar agora passando momentos muito mais difíceis. E olha só o que aconteceu. Por causa de simplesmente você viver o que você acredita, só de ouvir que... Era assim que acontecia com Jesus, sabia? As pessoas ouviam falar dele e elas que iam atrás dele. Porque elas queriam alguma coisa que não tinha nesse mundo. Elas queriam alguma coisa extraordinária. Então, elas precisavam elas queriam cura, elas queriam milagre, elas queriam salvação, elas iam atrás desse Salvador. Então, olha só como é interessante, como só de a gente acreditar e viver, a gente já está sendo canal, a gente já está sendo luz, já está sendo sal, a gente já está sendo, né? Porque a tua vida, você é olhado o tempo todo, né? E assim, e como é que você vai esconder luz? Não esconde luz. Por mais que ele não me quisesse, por mais que ele não gostasse de mim, mas vocês precisavam ver como é que ele me tratava. Assim, aliás, ele nem me tratava, ele ficava de longe, só me olhando assim, com nada a ver, sabe? Porque ele era muito católico, né? Ele era muito coisa, então ele não gostava de crente. E a mãe dele falava assim para ele, você, agora que você enlouqueceu mesmo, né? Porque agora está com esse negócio aí de crer. Olha, o cara conseguindo sair da situação, ele falou, estou mesmo, mãe. E outra coisa, ele fala, Deus fala. E tem mais. Aí ele falou assim, aí ele não estava trabalhando mais com o irmão dele, e aí eu falei para ele assim, fica tranquilo, você vai conseguir um emprego. E ele já tinha uma época que ele tinha perdido o emprego e ele não conseguia, por isso que o irmão trouxe ele. Mas ele estava dando esse trabalho para o irmão. E aí a mãe dele falou assim, você quando era mais jovem já não conseguiu emprego, você acha que vai conseguir agora? Aí ele falou assim, acho, porque agora quem vai na frente é esse Deus que fala. Ele falou. Aí eu falava para ele assim, todos os dias, você fala para ele, Senhor, mostra para mim onde que tem o meu emprego. E realmente foi mostrado. E ele foi trabalhar numa empresa grande, por isso que ele também pôde voltar para a casa da esposa e refazer a família dele. Gente, que história maravilhosa. Nossa, maravilhoso. Parece que eu conheço esse homem. Parece que eu conheço esse homem, gente. Eu gostaria de participar disso aqui, né? Pois é. Eu outro dia eu até fui na casa da Denise e eu é por ali, mas eu não sei onde é hoje, sabe? Eu não sei. Eu não sei ir lá, eu não sei ir na casa. Mas assim, foi muito interessante, porque olha como é que é também, né? Esse e mais uma foram 2 motivos que me fizeram voltar para cá. Então, assim, cara, é realmente um dar e receber. O Senhor, ele é patrocinador da nossa vida quando a gente está assim. Porque olha a minha vida, né? Olha tudo que eu recebi. E eu vim só por conta dessas 2 pessoas. Só. Que era uma... Pode contar? A da professora? Ué? Então, eu voltei para cá por causa dessas 2 pessoas, sem respaldo de igreja, de nada, porque eu fui tida como uma missionária que não serve. Não serve.
Eu não servia, não sou obediente, tipo assim, sabe? Aí eu fechei a igreja, eu fiquei só com os membros. Aí, essa mulher foi assim, eu conhecia um casal de senhorizinhos, né, que eu fiquei um pouquinho na casa deles, e esse senhor, ele era cristão, e ele conserta geladeira, não sei o quê. E uma criança, uma adolescente, buscou ele porque a máquina de lavar tinha ficado ruim, e ele estava sozinho, porque a mãe estava 13 dias sem comer nada e ela estava querendo morrer. E aí, esse senhor pegou e foi lá. Aí, não, na verdade, quando ele chegou lá, ele falou, cadê sua mãe? Ele falou assim, tá ali. A mulher estava deitada, sem tomar banho, sem comer, 13 dias já. E aí ele falou, mas por que ela está assim? Ela está doente? Não, ela está deprimida, e sou eu que faço essas coisas todas dentro de casa, porque ela não está fazendo nada. Aí esse senhor falou assim, ó, eu tenho uma pessoa que vai ajudar você. Aí ele foi lá atrás de mim, e ele tinha um carrinho, bem carrinho dos pedaços, falou para ele, isso não vai desmontar, não? Aí ele, não, esse carrinho vai em tudo quanto é lugar, não sei o quê, e eu brincava com ele assim. Aí cheguei lá, a mulher estava naquele estado, e eu falei, caramba, como que vai ser isso, né? E eu falei, Senhor, né, me dá sabedoria e tal. Aí eu conversei com ela, falei para ela por que eu cheguei em Cascavel, que ela seria uma pessoa que eu pedi a Deus para que trouxesse, que ela não estava na minha vida à toa e tal. E eu falei para ela, olha, eu não faço esse trabalho de graça. Você vai ter que me pagar. Você vai ter que me pagar. Aí ela pegou e falou, mas como? Eu nem trabalho, não tenho dinheiro. Eu falei, tem banana aí? Tem. A banana tem. Tem água? Tem. Tá, então você vai me pagar com isso. Você vai comer metade de uma banana e a metade de um copo de água, só. Porque ela não tinha comido há 13 dias. E foi isso que veio. E aí eu falei, ok, todos os dias, depois a gente vai aumentar para uma banana e um copo inteiro. E eu fui fazendo assim com ela. Essa mulher, ela teve uma decepção, e ela acabou que, nesse processo, ela conseguiu levantar, uma professora de inglês, ela conseguiu levantar, eu deixei a Bíblia dela, ela me fez deixar a minha Bíblia, aliás, eu deixei a minha Bíblia com ela, porque eu tinha que ir no Rio para garantir que eu ia voltar. Eu falei, eu vou voltar. E aí eu voltei por causa desses dois. E aí, quando eu voltei, pronto, aí ela já estava sentada, ela já estava conversando comigo, e a gente já estava, né, a gente falava, eu contando a minha vida, gente. Eu não pegava a Bíblia e falava, e Mateus está escrito, não tinha nada disso. O que é aquilo que eu fiz? Eu fiz, né? Aí, nada, só contando a minha vida para ela. E ela falava assim, nossa, chega a me emocionar, ela falava assim, eu não conseguia ver a luz. Eu abria os olhos e eu via tudo preto. Agora eu estou vendo luz. Por isso que ela falou, você não vai voltar? Eu falei assim, eu vou voltar. Aí eu peguei a minha Bíblia e falei, eu vou deixar minha Bíblia com você para mostrar que eu vou voltar. E eu voltei por causa desses dois. E ficaram me esperando para eu acabar o serviço. E quando eu voltei, né, quando eu fui para lá, para a igreja, eles disseram que eu não era missionária. Eu falei, tá bem, você tá doido, bateu com a cabeça em algum canto, você acha que eu fui para lá porque você mandou? Não, né? Eu fui para lá porque eu sei quem mandou. E eu vou voltar. E eu não tinha um tostão furado para voltar. E eu falei para Deus, Senhor, eu preciso da passagem, eu preciso do dinheiro para lanchar, porque na viagem tem que comer, eu preciso disso. E aí, uma vez no centro do Rio, eu encontrei você lembra do Cosme? Cosme. E aí ele, quero saber da sua vida, como é que tá, não sei quem, eu conversando e tal. Aí eu falei para ele, eu vou voltar, mas eu não disse para ele que eu não tinha dinheiro. E a gente passou, ele falou, quando? E você já comprou passagem? Eu falei, não, mas eu vou voltar semana que vem, então, um negócio assim. Ele, então vamos logo, eu quero te dar a passagem de presente. Eu quero te dar a passagem de presente. E aí o que eu disse para o meu pastor na época, né? Eu falei para ele assim,
eu vou voltar porque Deus mandou que eu voltasse. Eu deixei essas 2 pessoas lá. E eu disse para elas que eu ia voltar, e eu só volto para o Rio se eu chegar na rodoviária lá. E Deus falou para mim que não é, que é para eu voltar, eu volto. Mas se ele me permitir entrar na cidade, eu vou cuidar desses 2. E foi exatamente isso que aconteceu. Ô, Rose, eu me lembro muito bem que nessa época nem a sua mãe te apoiava, né? É. Porque, assim, é muito diferente esse modo de vida. E, assim, todo mundo ficou... Ah, a Rose tá maluca, a Rose tá doida. Só fica o tempo todo falando que Deus fala, que Deus fala. Mas, assim, é por isso que se a gente não está sendo perseguidor, se a gente nunca foi perseguidor, é porque ainda não está vivendo o que é extraordinário para o mundo normal. Porque é muito diferente. E outra coisa, tira as pessoas da zona de conforto. Isso. E elas têm que se sair daquilo, elas não querem sair, elas querem ficar ali cegas. E aí a gente está, querendo ou não, né? Você vai estar mostrando que a pessoa está na zona de conforto. Né? Você acaba sendo um espelho. Você está incomodando mesmo. Está incomodando as trevas mesmo. E é por isso que tem tanta perseguição. Sim, um dos sinais de que quando você está vivendo o reino, é que vai ter perseguição. Entendeu? Vai ter. Não é essa perseguição, eu vou morrer com um chicotinho atrás de mim, socorro, não é nada disso. Não é um chicotinho, porque o mal não pode fazer nada contra você quando você está em Deus, né? Não é, meu Deus, não é nada disso. É uma antipatia. Porque o mundo tem antipatia, né? Das coisas de Deus, o mundo. Então, você vai atrair essa antipatia mesmo. As pessoas tem pessoas que vão achar você antipática, por quê? Nem sabe por quê. Porque o espírito que está com você não é o mesmo espírito que está. Entendeu? Verdade. E assim, é tão interessante porque assim, essa vida, eu fiquei assim muito encantada com essa vida, na verdade, né? Essa vida de ouvir Deus, de não sei o quê, porque assim, é uma vida de novidade. E eu sempre fui insatisfeita com essa vidinha medíocre, né? Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Eu sempre fui incomodada com isso. E quando eu comecei a ouvir, né? Ouvir Deus assim desde o início, ele já começou a falar. E eu falava, agora sim eu tô doida, né? Porque assim, primeira vez que eu ouvi ele, eu falei, agora é verdade que eu tô doida, porque eu tô ouvindo coisa. Mas as coisas de Deus são loucas para o mundo e as do mundo são loucas para Deus, não é isso? É isso. É isso mesmo. Mas, assim, então, essas coisas, e é tão oposta do que apresentam para a gente, porque apresentam uma vida de sofrimento, de sacrifício, sabe, né? Se você está rindo, se você está feliz, o diabo está feliz com você. Eu falei, gente, como assim? Como assim? Sabe? Isso nunca entrou na minha cabeça, né? Então, assim, Deus fala que ele dá a paz dele, não a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, na verdade, é a conformidade. Tá bom assim, não mexe nisso. Tá confortável, né? Aí é o conhecido. E ele não, ele dá uma paz que transcende isso aí. Você está fazendo, você está andando. Na verdade, você começa a nadar a favor da maré. Porque antes eu nadava contra a maré, contra a minha natureza real, contra a minha identidade real. Então, você começa... Daí é pesado mesmo. Daí é pesado. Fazer esforço, gente. É difícil. Não dá para ficar, não está fechado. Você estava nadando contra o seu chamado. Isso mesmo. Então, para você, estava difícil. Isso. Né?
Por isso que estava difícil, mas se você tivesse desacordada, totalmente desacordada, você não ia nem perceber as águas se revoltando, né? Como Exato. muita gente está dormindo, né? Muita gente está dormindo. São muitos que ficam dentro desse trabalho. É isso aí. Gente, já vai dar quase 23 horas de balada, de dança. A balada tá boa hoje. Então, a gente agradece. Tem mais alguém que queira pontuar alguma coisa? Acho que hoje já foi bem bom, né? Hoje já tocou a música que a gente esperava. É. E a gente espera que realmente, né, que as nossas vidas, não só aqui, né? Aqui a gente se junta para dar um outro, né? Mas das vidas cada um vai para o seu espaço e que a gente possa estar sendo bênção. Referência da luz. Né? Rose, rapidinho. Segunda-feira agora, eu vou numa reunião, eu vou contar um testemunho. Aí, talvez eu grave, porque eu quero agora gravar os testemunhos para poder passar adiante, né? Isso. E aí, se tiver alguém para gravar, eu vou postar aqui para gente. Tá legal. Tá, Jó? Isso mesmo. Isso aí, legal. Vamos colaborar. E ajudar as pessoas a ver luz, né? Achar luz em nós. É isso que a gente precisa. Que bom. Amém. Um excepcional dia, final de semana para nós todos. Para vocês todos. Beijo, foi um prazer. Foi um prazer. Boa noite. Tchau. A minha bunda tá doendo. Tá